nossos inimigos. Diga comigo assim, que corra os nossos inimigos. Não, mas assim não sai nem rastejando. Eu falo assim, que fuja os nossos inimigos, porque o Senhor dos Exércitos se levanta ao meu favor. Quantos creem nisso? Aplaudam o Senhor bem forte. Aleluias. Glória a Deus. E lembrando também que no próximo final de semana, aliás, no final de semana do dia 27, 28 e 29, é o acampamento Atitude, né? Dunamis Immersion. Imersos, aleluia, é isso aí mesmo, né? Imersos no poder de Deus. Serão dias aí com muita presença de Deus. Então você, jovem, nós já até passamos um pouquinho aí do número de pessoas, né? Pouco, mas vamos ter bastante espaço, né? Graças a Deus vai ser um momento, nós estamos aí com a expectativa do momento que será esses 3 dias aí, presença de Deus, derramando o poder de Deus, liberando dons, vai ser uma festa do Espírito Santo. Então, queridos, esteja orando por esse acampamento. Quero convocar você, igreja, você, ore por nós estaremos ali nesses 3 dias e peço para que o Senhor libere a unção dele sobre aquele local ali. Amém, amados? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 14. Nós vamos estar falando hoje sobre a ação do resgate. O que eu posso fazer para resgatar? Quais são as minhas atitudes? Qual é a minha ação para resgatar? Quando nós falamos de resgate, nós falamos de ato de libertar ou de livrar. Isso é resgate. Eu vou libertar ou livrar alguma coisa que eu tinha e perdi. Ninguém resgata o que não teve, a gente resgata aquilo que nós perdemos. E cada um de nós entendemos que no decorrer da nossa vida sofremos algumas perdas. Algumas nós queremos resgatar, outras não nos importa. Mas eu estou falando daquelas que você realmente quer resgatar, daquilo que você deseja ver de novo na sua vida. Interessante que outro sinônimo de resgate fala de extinção de um débito em consequência de um pagamento. Também é resgate. Quando você paga para resgatar aí um débito. Então, o resgate envolve guerra, sacrifício e pagamento. Entendendo isso, quando nós lemos essa história escrita em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 1, vou resumir a história para que você possa entender. 5 reis decidem a não continuar cativo de outros 4 reis, resumindo a história. E disseram basta, chega de escravidão, chega de me submeter a um jugo maligno. Eles desistiram, não quiseram mais e se levantaram para guerrear. E dentro desses 5 reis, ou dessas 5 cidades, eles viveram durante 12 anos debaixo de um jugo. E nessa cidade também habitava ali Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão. Sodoma, essa cidade onde Ló habitava, era uma cidade onde os homens não temiam a Deus. Mas enfrentaram esta guerra. E no momento em que enfrentaram a guerra, foram levados cativos seus bens, foram levados cativos pessoas, filhos, e se perdeu tudo. E no versículo 11 do capítulo 14 de Gênesis, começa a ação de Abraão para resgatar o seu sobrinho que estava dentro dos que foram levados cativos. Diz assim o versículo 11 do capítulo 14 de Gênesis: tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento,
E se foram, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Versículo 3: porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Só até aí. Então veja bem, nessa história vemos algumas atitudes do resgate. Vemos algumas atitudes que Abraão teve para resgatar a sua família. Repita comigo assim: o resgate exige ação. Diga aí para a pessoa que está perto de você: tenha ação. A primeira lição que nós tiramos dessa história, no versículo 14 diz assim: ouvindo Abraão, a história. Eu preciso, queridos, ouvir e entender, de fato, aquilo que me foi roubado. Tem pessoas que estão perdendo e estão inertes. Quem conhece gente assim? Que perde e elas ficam inertes, elas não têm atitude. Perdem e se conformam. E às vezes dá-se até desculpa, dizendo: Deus sabe de todas as coisas. Sim, Deus sabe de todas as coisas, mas o que você perdeu é a vontade de Deus? O que você perdeu? Qual foi o motivo da perda? E Abraão ouve, alguém sai daquele tumulto e chama Abraão, de conta a história, dizendo: a cidade foi derrotada e o teu sobrinho foi junto. Então a primeira atitude, queridos, que eu preciso ter é ter conhecimento de fato daquilo que eu perdi. E amados, e me posicionar para resgatar. Repete comigo: eu preciso me posicionar para o resgate. Sabe, amados, eu não vou resgatar chorando, eu não vou resgatar me lamentando, eu não vou resgatar nada murmurando, buscando culpados. Eu não resgato nada dessa forma. Primeira ação para que eu possa resgatar é me posicionando. É dizer: essa história não vai ficar assim. Você entende isso? Então levanta as suas mãos bem alto, queridos, e você vai declarar com toda a sua força: diga a Deus, diga mais forte, diga a Deus, em nome de Jesus, nessa noite, como servos do Senhor, como filhos que te servem, como filhos que te amam, eu me levanto e me posiciono contra tudo aquilo que foi tirado. E nessa noite, como servos do Senhor, debaixo da tua palavra, eu vou declarar: basta! Eu vou trazer de volta, em nome de Jesus, o que me foi roubado, porque o Senhor, diga forte, o Senhor está ao meu favor, e eu creio nisso. Aleluia! Ei! É me posicionando. Às vezes, querido, existe situação que dá vontade de sentar no meio-fio e chorar. Quem já teve esse sentimento, né? Oh, meu Deus, não dá, isso não dá não, para mim já chega. Mas não resolve. O nosso Deus, Ele nos responde pela fé. É pela fé. O que mais podemos aprender aqui? No versículo 14. Além de Abraão ouvir e se inteirar da situação, se posicionar,
Abraão agora começa a tomar uma atitude, porque no versículo 14 diz que Abraão, ele separa 318 homens, dos mais capazes, e nesse texto, queridos, nós temos algumas lições, né? E nascido em sua própria casa. Primeiro, não guerreie sozinho, Abraão, ele reúne 318 homens e diz assim: vamos para a guerra, nascido da sua própria casa. Muitas pessoas às vezes decidem guerrear sozinhas. Gente, misericórdia, você tem uma igreja. Vou repetir de novo, você tem uma igreja. E é aqui, nos cultos de quarta, nos cultos de sexta, nos cultos de sábado, nos cultos de domingo de manhã, domingo à noite, é o lugar da adoração ao Senhor, mas é o lugar também da batalha. É quando você se reúne com o seu irmão, você tem líderes, você tem pastores, você tem bispos que guerreiam junto com você, que no momento da sua guerra, nós estamos prontos para te ouvir, e entrar nas regiões celestiais junto com você, para guerrear. Então não se isole, porque a ação do diabo é exatamente essa, é isolar, é fazer com que você sofra sozinho, que você esteja isolado, e com isso você vai enfraquecendo. E quantas pessoas às vezes chegam para nós e dizem assim: não, pastor, não quero lhe incomodar, não queria te incomodar. Querido, nós estamos aqui para isso mesmo, não incomoda em nada, fale, peça ajuda. Agora quem? Interessante que diz assim que Abraão chamou 318 homens nascidos na sua casa. Nós precisamos buscar essa ajuda em quem nós confiamos. Não é nem em qualquer lugar, não é com qualquer pessoa, mas eu busco ajuda em quem nós confiamos. E dentro desse mesmo versículo nós tiramos uma terceira lição: eu preciso buscar ajuda com quem tem capacidade, porque Abraão buscou 318 homens capazes dentro da sua própria casa. Então, amados, se tem um assunto que eu preciso resgatar, se tem uma situação que eu preciso ver mudado na minha vida, eu preciso me aliar e buscar ajuda com quem tem fé. Queridos, não conte com quem é incrédulo, com quem não tem fé, com quem não crê em Deus, com quem não crê na palavra dele. Querido, não busque ajuda dessa forma. Se é um assunto espiritual, então você busque, se alie com quem tem fé. Repita comigo: eu preciso me aliar com quem tem fé. Se é um assunto específico, procure um profissional. Procure alguém que seja capaz de te ajudar. Querido, não adianta você me perguntar sobre causa jurídica. Se você me perguntar sobre música, eu posso até te ajudar nesse sentido. Se você me perguntar sobre administração, eu posso até te ajudar nesse sentido. Mas, sobre causa jurídica, procure um advogado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu preciso, se eu quero ver ação, se eu quero resgatar, eu preciso contar com a ajuda de quem é capaz. E se você já tentou todas as ajudas, se você já buscou ajudas em todos os recursos naturais e não alcançou, queridos, esse é o momento de Deus agir e entrar na sua vida. Aí, querido, você pode contar com Deus que o Senhor vai agir a teu favor e vai mudar a tua história. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Tantos anos buscando, a palavra de Deus diz que ela gastou todos os seus recursos em busca da cura, até o dia que ela viu Jesus e diz assim: se eu apenas tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curado. Querido, aquela mulher não precisava de muito, não, ela queria apenas tocar. Ela sabia que a ação de Deus iria transformar a vida dela, e foi assim. Ela enfrenta uma multidão com um objetivo específico, e toca na orla dos vestes de Jesus, e a palavra de Deus diz que imediatamente essa mulher foi curada. E o mais interessante é que Jesus, apertado por uma multidão, diz assim: alguém me tocou. Sabe, amados, nós muitas vezes estamos diante de Deus, estamos em volta do Senhor Jesus, estamos ali perto, estamos frequentando a igreja, mas não tocamos em Jesus da forma que deveríamos tocar. É com fé, é declarando, dizendo: vai acontecer. Você entende isso? A mulher não toca em Jesus apenas dizendo: talvez eu vou ser curada. Ela não diz isso.
Ela não diz, pode ser que o Senhor me cure. Não, ela diz, se eu apenas tocar em suas vestes, eu vou ser curada. Queridos, quando você entra num culto como esse aqui, se vocês têm alguma situação que precisa ser resgatada, queridos, diga assim, hoje eu vou tocar em Jesus e a minha história será mudada. É com fé, é com determinação que eu clamo e que toco no Senhor Jesus. Então levante as suas mãos nessa noite, queridos, com o seu coração cheio de fé, diga, Senhor Jesus, eu toco em Ti nessa noite, porque eu sei que eu posso fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Diga forte, diga, só o Senhor tem poder para mudar a minha história, para me fazer resgatar o que eu perdi, porque só o Senhor tem poder para fazer o impossível. Os que creem, diga aleluia. Hey! Aleluia. Então, queridos, ouça, se posicione para resgatar. Busque pessoas capazes. Busque aqueles que você confia. Veja bem o versículo 15. Volta comigo, por favor. Leia, por favor, o versículo 15. Olha que coisa linda. Diz assim: versículo 15. E partindo contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu cadê o texto lá? Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou. Vou ler nessa tradução. E assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Outra lição que nós tiramos aqui, amados: eu preciso perseverar até ver o milagre acontecer. Não adianta eu começar a perseguir, a começar a orar por um resgate, e no meio do caminho eu paro, no meio do caminho eu desisto, no meio do caminho eu abro mão. Eu não estou falando de obstinação, eu estou falando daquilo que você realmente necessita ver restaurado, aquilo que realmente você quer resgatar na sua vida. Enquanto eu ministro aqui, você sabe, você já veio à sua memória aquilo que você quer resgatar. Talvez seja a sua intimidade com Deus, uma intimidade maior que você perdeu ao longo do tempo. Talvez seja aí relacionamentos na sua vida profissional, algo que você quer resgatar. Então, se você quer, e você começa a orar, você precisa dizer, eu vou até o fim. Abraão se levanta com seus homens e vai e fere seus inimigos. Às vezes ferimos, venci. Não, não foi o suficiente, eu preciso ferir, eu preciso perseguir, e até o fim, enquanto eu não ver o milagre acontecendo. Você entende isso? Eu preciso perseverar. A palavra de Deus diz que Deus não sente prazer daqueles que retrocedem, mas quando eu persevero, eu vejo milagre. E Abraão não foi diferente, ele caminhou, ele perseguiu, foi atrás com os seus homens. Veja bem, querido, 318 homens, guerreando, lutando. Quem vai perseguir e não vai parar até ver o milagre acontecer? O salmista diz o seguinte, persegui os meus inimigos e os alcancei, só voltei após de haver dado cabo de todos eles. E às vezes nós paramos no tempo e dizemos assim, eu não vi o milagre acontecer. Aí a pergunta que eu faço a você, você perseverou? Você continuou crendo? Então coloca a mão no seu coração, sobre o seu coração, na direção do seu coração, e diga assim, coração, persevere, não esmoreça. Sabe, amados, eu vou te dar uma dica, fica a dica aí. Quando o inimigo não consegue resistir mais você nas regiões celestiais, quando a sua oração toca o Senhor e a resposta está vindo, sabe o que acontece? A situação piora, porque o diabo começa a apelar e começa a agir na terra.
começa a pressionar você para que você retroceda. Vocês entendem isso? Quem já percebeu quando você começa a orar por um assunto, a situação parece que piora? Quem já levanta a mão assim comigo? Não é só eu não, né? Você fala, meu Deus, eu estou orando, aí para me ver livre, nisso a situação piora, mas é assim mesmo, sabe, querido? Isso é um sinal de que Deus já está enviando a resposta. O que o diabo quer é fazer você esmorecer, é fazer você murmurar, é fazer você desistir. Mas, amados, é nesse momento que eu me levanto, quando a situação piora, você precisa alegrar o seu coração e dizer assim: a resposta está chegando. Por isso, ouça Satanás, tira a tua mão, porque eu vou viver o meu milagre. É isso. No momento em que a situação aperta, eu preciso me continuar na minha posição, perseverando e crendo que Deus vai mudar a minha história. Eu não retrocedo. Diga comigo, eu não vou retroceder. Ah, queridos. Não desista, não desista. Eu quero concluir esse texto, essa mensagem, no versículo 16. Põe para mim aí, por favor. Versículo 16. Depois dessas atitudes de Abraão, diz assim: recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo. Repita comigo, com tudo. Diga mais forte, com tudo. O que possuía, com as mulheres, o restante dos prisioneiros. Nenhuma unha sequer ficou na mão do inimigo. Nenhuma unha sequer. Deus não faz nada pela metade, amados. A obra de Deus é grande, firme e completa. A atitude de Abraão fez com que ele resgatasse tudo. Agora, eu quero concluir dizendo que são princípios, são atitudes, mas não é uma receita de bolo. Qual a diferença? Por que deu certo? Qual é, de fato, o segredo de Abraão alcançar a vitória e ser bem-sucedido em toda a sua jornada? Abraão, como pai da fé que é. Se você voltar um pouquinho a página da sua Bíblia, para o capítulo 13, no versículo 14, no versículo 18, 13 e 18, Abraão habitava nos carvalhais. A história diz que Abraão e Ló se separam. Ló arma a sua tenda até chegar em Gomorra. Mas Abraão, ele sai e vai habitar junto a Hebrom. Mas veja bem o que ele faz no versículo 18 do capítulo 13. Olha que coisa linda. Saiu, pois, Abraão do Egito. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhais de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Sabe qual é o segredo da vitória de Abraão? É manter firme na comunhão com Deus. Levantar altar, onde ele chegava, ele levantava altar. A Bíblia não diz que Ló chegou e levantou um altar em Sodoma, onde ele mudou, mas a Bíblia diz que Abraão, ao chegar aonde ele chegou, ele levantou um altar de comunhão ao Senhor. O que faz diferença na nossa vida é a nossa constância, a nossa insistência em ter relacionamento com Deus. E nos dias de hoje, mais do que nunca, amados, isso faz total diferença em nossa vida. Podemos ter princípios, podemos ter atitude, podemos ter ação, mas se nós não tivermos a comunhão com Deus diariamente, fazermos questão de termos esse relacionamento com o Pai, corremos um sério risco de sermos frustrados. Então, nessa noite, além de tudo que você aprendeu, de toda a estratégia que você aprendeu, Abraão, ele sai à noite com seus companheiros de uma forma estratégica, não é de qualquer maneira. Abraão ouve, entende, Abraão crê, Abraão não está sozinho. Mas Abraão, acima de tudo,
mantém a comunhão com Deus. Amém? Você quer resgatar de fato? Você quer viver milagres? Mantenha a sua comunhão com Deus. Fique de pé, feche os seus olhos nesse momento. Você sabe aquilo que você quer resgatar? Aquilo que você tem orado esses dias para alcançar o seu milagre? Você sabe aquilo que você quer ver de volta na sua vida? O que você acha que foi levado? Porque existe duas situações, amados, entenda isso. Muitas vezes algo nos é roubado, outras vezes nós perdemos. Como eu posso dizer aí na gíria carioca, né? Você deu mole, nós damos mole e perdemos. Mas o princípio é o mesmo, para que haja o resgate. Feche os seus olhos onde você está. Traga à sua memória aquilo que você quer ver resgatado. Talvez é um parente seu, é o seu cônjuge. Você quer ver salvo, restabelecido na casa do Senhor. Talvez seja o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Você quer vê-los firmes no caminho. Como eu disse antes, talvez seja a sua vida profissional, talvez seja os seus objetivos de crescimento natural, talvez seja a sua saúde. Amados, não abra mão. Nós servimos um Deus do impossível. Nós servimos o Deus do impossível. Entenda isso, nós servimos ao Deus do impossível. Declare: sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, coloca a mão sobre o seu coração. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Você não está só, querido. Você não está só. Sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Cante, venha. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Cante. O Deus do impossível sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Erga suas mãos em direção à sua casa agora. Erga suas mãos em direção à sua casa. Você vai levantar um clamor profético. Você vai declarar agora, amados, aquilo que você quer ver resgatado, aquilo que você quer ver na sua vida de volta. Queridos, entendam uma coisa: resgate significa uma dívida paga. Amados, se você passa por uma situação dessa, creia, a palavra de Deus diz que um grande preço foi pago por mim e por você. Preço de sangue na cruz do Calvário. O Senhor nos resgatou do império das trevas. Ai, nos trouxe de volta para o reino do Filho e do seu amor. Amados, o preço foi pago para que pudéssemos viver uma vida em abundância. Então creia, declare agora, declare aquilo que você quer ver restaurado em tua vida. Deus, em nome de Jesus, eis aí o teu povo, eis aí, Deus, a tua igreja, eis aí, Senhor, amados filhos que te amam, levantando a voz e clamando ao Senhor, porque o Senhor tem a resposta. O Senhor é que nos sustenta, é o Senhor que nos ajuda. A tua palavra diz que é o Senhor que dá aos nossos pés a ligeireza, é o Senhor que adestra nossas mãos para a batalha. E Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite e pedimos
vez com toda a sua força. O Deus do impossível